Ok. Nós estamos chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, né? Aqui é o Zé Cirilo na TV. 43 anos de TV seguindo para você ver, para você assistir, para você dar sua opinião, para você mandar através desse zap que está aí, 989-8871-1249, né não? Através deste telefone, o que você deseja, seja o nosso repórter. Eu tenho repórteres aqui fantásticos, repórteres inclusive famosos que vão começar a surgir a partir deste programa, já surgiram em outros, né? E vão continuar surgindo. Interaja conosco, afinal de contas aqui é a TV São Luís, Rede TV e o grupo é Jovem Pan News, né não? Estamos melhorando cada vez mais o nosso sinal, né não? Quero mandar um grande abraço ao meu amigo empresário Zildene Falcão, né não? Grande abraço, Zildene, Paulo Falcão, essa família maravilhosa. Então, estamos melhorando e vamos melhorar ainda mais, porque você nos dá força para que tal fato aconteça. Então, está acontecendo e as notícias vão sendo aí se espalhando pelo mundo todo através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, do nosso YouTube, do nosso Face. É isso que nós queremos fazer com você, essa interação bonita. Ó, veja bem. Não importa a natureza do seu pequeno negócio, uma forcinha para aparecer sempre vai bem. É o caso da fábrica de alimento orgânico de Armando Gomes e Vera Lúcia. Depois de participarem da Feira do Empreendedor, a produção deles cresceu tanto que hoje eles entregam para todo o Brasil. É na feira que os pequenos negócios encontram novos caminhos para aparecer e crescer. Feira do Empreendedor Sebrae, de 14 a 16 de agosto no Multicenter Negócios e Eventos, em São Luís. E o doutor José Luiz Almeida, que é desembargador, também agora está conosco, né? Ele trata de assuntos de interesse da juventude, dos maduros, dos madurões, das maduronas, até das crianças mesmo, inteligentes, precoces, né não? E ele sempre ele vem de lançar uma obra dele aí, verá outra obra, né, doutor Zé Luiz? E a gente fica muito feliz em tê-lo como nosso repórter por um dia ou por uma semana, doutor Zé Luiz Almeida, tá? Grande abraço, obrigado pela sua participação e pelas suas palavras inteligentes, suas palavras que, na verdade, vão nortear a vida de muita gente que está bem desnorteada aí por esse mundo, né não? Esse mundo maluco que nós estamos vivendo aí. Com a palavra o doutor José Luiz Almeida, joga no ar, vamos lá. Existe uma frase que se tornou comum no imaginário popular. A polícia prende e a justiça solta. Ela é de fácil compreensão, mas profundamente injusta. A criminalidade não aumenta porque o juiz concedeu liberdade provisória. Da mesma forma, não diminui porque decretou uma prisão preventiva. O papel do Poder Judiciário não é fazer política de segurança. O dever do juiz é aplicar a Constituição e a lei, analisando cada caso concreto. A prisão preventiva não pode servir para satisfazer o clamor popular. Ela somente é legítima quando estão presentes os requisitos previstos em lei e quando a decisão é cuidadosamente fundamentada. É importante compreender que uma pessoa pode até ser primária e ainda assim permanecer presa preventivamente se a gravidade concreta do fato, a violência empregada ou o risco que representa justificarem essa medida. Da mesma forma, quem possui diversos registros criminais não pode ser preso apenas por esse motivo. O magistrado deve demonstrar de forma clara por que a prisão é realmente necessária. Nem prender por pressão da opinião pública, nem soltar por receio das críticas. O compromisso do juiz não é com a popularidade, mas com a justiça. Segurança pública é responsabilidade do Estado como um todo, especialmente do Poder Executivo. Transferir ao Judiciário toda a culpa pela violência é ignorar as verdadeiras causas da criminalidade. Prender quando a lei exige é um dever. Conceder liberdade quando a lei permite também o é. Porque em um Estado democrático de direito, a justiça não pode ser guiada pela emoção, mas pela Constituição. É isso.
a UPC do Dr. José Luiz Guimarães viu crianças pequeninas indo para o UPC, hoje são 3. A primeira foi no Apicum. E hoje são casados, têm até netos. Todos passaram pela mão do Dr. José Luiz Guimarães, não é não? Doutor Zé Luiz, um abraço à minha amiga doutora Mônia, todos vocês que fazem a nossa querida UPC. Que foto linda! Essa foto mostra claramente que o doutor José Luiz Guimarães, com sua equipe médica, sem dúvida nenhuma, com a UPC, se destacam pela fraternidade, pelo carinho, pelo amor, pela família, viu, doutor Zé Luiz? E o Maranhão lhe agradece que esse olhar que você sempre fixou com as crianças que você teve nos seus braços e passaram pelas suas mãos, sejam hoje homens e mulheres felizes, que eu tenho certeza que quem passou pela UPC sempre será muito bem feliz. Confira só. Eita, meu amigo, vamos para a FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a nossa FIEMA, não é não? Federação das Indústrias, SESI, SENAI, olha essa FIEMA, hein? Rapaz, CIAMAR, doutor Cláudio Azevedo, doutor Edilson, é sempre bom falar da construção. Quando você fala em construção, se fala da FIEMA, não é não? O estado do Rio de Janeiro hoje tem uma atividade marítima assim, extremamente importante, com a exploração de petróleo e gás nas suas bacias marítimas, estaleiros navais assim, de grande peso, um turismo assim, extraordinário, transporte aquaviário, pesca e por aí vai. Então, essas atividades todas somadas geram uma receita para o estado do Rio de Janeiro de mais de 55% do ICMS arrecadado. Então, é um percentual extremamente relevante. Então, isso nos chamou a atenção e nós entendemos que seria interessante para o Maranhão também começar a discutir essa questão. Até o momento, a gente percebeu que nós estávamos de costas para o mar. E é o momento da gente ficar de frente para o mar. Então, a partir desse momento, nós nos articulamos com esta secretaria e conseguimos realizar em 19 de março um evento aqui sobre a economia do mar. Primeiro evento sobre a economia do mar no estado do Maranhão. Foi liderado pela FIEMA e contou com o apoio da Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro. Por que a FIEMA resolveu levantar esse tema? Porque o Maranhão tem o segundo maior litoral do país, são 640 quilômetros de extensão. Nós temos 33 municípios costeiros, e também nas reentrâncias de baixíssimo IDH que necessitam de apoio de governo e de qualificação de pessoal. Nós entendemos que o Maranhão, por estarmos prestes a termos a exploração de petróleo na margem equatorial, nós temos a felicidade de termos 2 bacias desta margem equatorial que vai do Amapá até Rio Grande do Norte. Nós temos a bacia Pará-Maranhão, mais próximo do estado do Pará, e a bacia de Barreirinhas. O governo do Maranhão, em conversa com a Petrobras, informou para a população que a Petrobras deverá iniciar a exploração de petróleo no Maranhão a partir do ano que vem. Então isso é muito importante porque no primeiro momento a exploração é a exploração exploratória, como o próprio nome diz, né? Quer dizer, perfura o poço para saber se ali tem petróleo. Tendo petróleo, como se presume que tenha, há uma expectativa de que nessa região tenhamos mais de 10 bilhões de barris de petróleo, as coisas vão começar a acontecer. Então, a partir desse momento e daqui nos próximos 8 a 10 anos, que é o tempo de maturação e de começar a produzir efetivamente petróleo em alto mar, nós temos muito o que fazer. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra, nós temos que preparar os empresários para participarem desse novo momento de desenvolvimento. Nós estamos nos preparando a partir desse momento de tentar fazer uma articulação com algumas empresas, principalmente Transpetro e Petrobras, para fazer a qualificação de pessoas para essas atividades, que são atividades que demandam muito apoio marítimo, muito apoio portuário. Então isso necessita de pessoas qualificadas. Qual é a ideia de você começar a olhar a economia do mar no Maranhão sob outro prisma? É você ter um ente que coordene todas as atividades relacionadas à gestão dessas atividades. O ideal é que seja um ente governamental que capitaneie todas essas entidades, como entidades empresariais, como a academia, outras entidades do Estado que não sejam somente do setor industrial, para que seja feita tudo de uma forma coordenada e bastante objetiva. Nós temos como eu falei, 33 municípios costeiros, nós temos grandes quantidades
de comunidades tradicionais de pesca, fazem aquela pesca artesanal, que praticamente pescam e entregam para o atravessador quando chega na praia, e aí ele come praticamente pela beirada, né? É praticamente pescando de manhã para comer à noite. Então é uma atividade assim, extremamente desgastante e sem futuro. O que se pretende, se o Estado aderir, a gente realmente mergulhar na economia do mar, fortalecer essas comunidades, qualificar essas comunidades, preparar as prefeituras de onde estão inseridas as comunidades, para poder, inclusive, oferecer lá na frente o selo azul, que é um programa do SEBRAE, que é a Federação das Indústrias apoia, que é muito importante, porque o selo azul caracteriza aquelas prefeituras que estão aderentes a todas aquelas ações necessárias para você ter uma boa qualificação de pessoas e preparar também as próprias cidades dessas regiões para um novo momento. É importante frisar que essa ação que a Federação das Indústrias promoveu de trazer a Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro até cá e iniciar a discussão aqui no estado do Maranhão, foi uma decisão do nosso grupo Pensar o Maranhão, que, sabendo dessa nossa visita ao Rio de Janeiro, o ano passado, ela decidiu abraçar a causa, entendendo ser extremamente importante para o estado. Então, em função dessa decisão do grupo Pensar o Maranhão, nós iniciamos as tratativas e conseguimos realizar o evento. É importante dizer que também, neste momento, nós estamos em negociação com a Fundação Aleixo Belov, do estado da Bahia, para tentar fazer o diagnóstico da economia do mar no estado do Maranhão. É uma negociação que está sendo levada e feita com muita cautela, visto que ela já tem experiência com o que foi realizado no estado da Bahia, que está preparando, inclusive, o seu Atlas da Economia do Mar, a exemplo do que o estado do Ceará já elaborou. A Holística Terapia vem a promoção do papai. Está chegando o dia do papai, hein? O papai, mês de agosto é dia do papai, né? Não, viva o papai! Vai ter uma promoção linda na terapia holística lá do Fred Belágio, viu? Aguarde aí que está chegando aí. Seu corpo dá sinais quando precisa de uma pausa. E talvez esse seja o momento de se cuidar. A Holistic Therapy preparou um Spa Day completo para renovar sua pele, aliviar tensões e devolver aquela sensação de leveza e bem-estar que você merece. Você vive uma experiência completa com esfoliação corporal com hidratação revitalizante e vapor de ozônio, massagem relaxante com pedras vulcânicas e limpeza facial com revitalização para deixar sua pele iluminada, hidratada e renovada. Tudo isso de R$ 530 por apenas R$ 399. Inclusive noivas que desejam chegar ao grande dia leves, radiantes e inesquecíveis. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado e as vagas são reduzidas. Clique agora em Saiba Mais e agende sua experiência na Holistic Therapy. Olha, a nossa querida cientista, né? Muito querida e amada, né? Não, a doutora Tatiana Sampaio, que conseguiu fazer com que tetraplégicos andassem. E com poucos recursos. Sabia disso? Poucos, ó, tá? Ela não recebeu os recursos necessários para dar continuidade mais rapidamente a esse tratamento dessas pessoas. Mas do mundo inteiro já bate palma para a doutora Tatiana. E outros cientistas aí também estão trabalhando para isso. Ó. Essa era a frase definitiva ouvida por milhares de pessoas de lesão muscular. Desculpe, medular. Você nunca mais vai andar. Ela cansou de ouvir isso, não foi, doutora? Que eu sei que vai para o mundo isso aqui. E ela fez com que você andasse. Doutora Tatiana, que Deus a proteja com seu grau de inteligência fantástico. Você merece aplauso do mundo, tá? Do mundo. E vamos fazer com que os nossos cientistas tenham mais recursos para suas pesquisas. Isso é muito importante. Recursos para a nossa pesquisa, é importantíssimo isso daí. Tantos recursos estão sendo aí alocados para tanta coisa aí nesse Brasil, não é não? Por que não aloca também uma quantidade bem maior de recursos para a nossa pesquisa? Por que? Fica aqui no ar a pergunta. Por que as autoridades do sistema de saúde expliquem isso daí para a gente, tá? Vamos lá. Vamos ver mais aqui, ó. A tragédia do voo
da VASP. Rapaz, eu nunca me esqueço disso daqui. 8 de junho de 1982, na Serra de Aratânia. Antes de você pousar no aeroporto de Fortaleza, você tem que subir a nave, né, para pousar, porque tem uma montanha lá, a serra, porque o Ceará é cheio de serra, né? Não é à toa que o clima suíço lá, na Serra do Ceará, lá, em São Benedito, em Guaraciaba, naquela região, é uma coisa fantástica, né, não? Mas essa tragédia da VASP, a gente não queria nem mostrar, mas é para mostrar que, na verdade, muitas das vezes acontece, sabe por quê? Por causa do homem, erro humano. Diz aí os conhecedores profundos da aviação que avião não cai, o homem que derruba, não é não? Mas você vai ver aqui o contato do piloto com a torre, talvez você não lembre disso, não é não? Talvez você não lembre disso aí, tá? Mas você vai ver aí, tá? Em 8 de junho de 1982, o voo VASP 168 era uma rota comercial doméstica, ligando o aeroporto de Congonhas, São Paulo, ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O trajeto, que contava com uma escala no Rio de Janeiro, tinha tudo para ser mais um voo de rotina do experiente comandante Fernando Paiva, de 43 anos, que já acumulava mais de 15 mil horas de voo. Ao seu lado estava o jovem copiloto Carlos Duarte Barbosa, de 28 anos, e com uma experiência de mais de 5 mil horas de voo. Para completar a cabine de comando, estava o engenheiro José Erimar de Freitas, 31 anos, e com uma experiência de 279 horas de voo. Às 22 horas e 53 minutos, o jato da VASP decolava com destino ao Rio de Janeiro. Ainda no Rio, o avião recebeu mais pessoas, somando um total de 128 passageiros e 9 tripulantes, totalizando 137 pessoas a bordo do Boeing. E às 12 horas e 12 minutos, o 727 deixava o solo carioca, com destino à sua rota final, o Ceará. A viagem seguia tranquilamente o seu trajeto e, até aquele momento, tudo ocorria dentro do esperado. Os problemas começaram a surgir quando a tripulação se preparava para pousar cerca de 225 quilômetros de distância da capital cearense. Naquele momento, o comandante fez contato com a torre de controle e solicitou autorização para começar a descer. O problema é que o comandante não se deu conta da presença de uma grande formação rochosa no meio do caminho, conhecida como Serra da Aratânia. Infelizmente, o piloto não percebeu o morro a tempo de desviar, e o Boeing chocou-se violentamente contra a serra e seus destroços se espalharam no meio da vegetação. Todos os 137 ocupantes da aeronave perderam a vida na hora. Assim que o dia amanheceu, várias pessoas começaram a se aglomerar na serra, tentando encontrar a origem do estrondo que acordou toda a cidade. O cenário, dizem os relatos da época, era de um verdadeiro pesadelo. O impacto do Boeing com a vegetação fez com que a aeronave ficasse em pedaços, espalhando destroços, partes das vítimas e pertences pessoais. O SESC, temos falado aqui no SESC pelo menos 2 ou 3 vezes durante cada programa nosso, porque o SESC tem uma história linda de 80 anos. Quem tem 80 anos tem muita história para contar, não é, Rotinéia? É a grande verdade, presidente Maurício. Então o SESC tem sempre uma coisa bonita para mostrar para nós todos, Darice. Nós temos que mostrar na TV, porque da TV vai para o mundo, não é não? Então joga o SESC aí no ar, vamos lá. O projeto Adolescente Cidadão é uma iniciativa do SESC que visa o fortalecimento das identidades das juventudes. E hoje a gente está com uma ação formativa dentro do projeto
que visa a questão da autoestima, valorização da identidade, né, das identidades sociais. Hoje a gente está aqui realizando uma vivência, né, que faz parte da nossa programação com eles. Na verdade, o projeto, né, ele é todo construído a partir da escuta com os adolescentes. Então esse é o momento que a gente reserva para eles, né, que a gente acolhe, tendo atividades aí recreativas com o programa de lazer, com o programa de cultura, tem um DJ, a playlist ela foi escolhida por eles, né? Como eu reforcei, é uma atividade feita por eles e para eles. Para mim é uma honra estar aqui nesse sábado, fazendo parte desse projeto, um projeto que desenvolve a diversão, o lazer dos alunos. A gente está aqui hoje tendo oficinas de automaquiagem, transista, caricatura, esporte para os meninos. Então é um projeto muito bom e eu só tenho a agradecer ao SESC por estar nos proporcionando essa oportunidade e diversão nesse fim de semana. E a Plasticoro foi a primeira de todas, tá? E tem outras aí fazendo sucesso. Plasticoro e Casa do Tapeceiro no João Paulo. Presta atenção. Decoplast fica na Coab, que é dirigido pelo Rodrigo. Grande abraço, meu querido Rodrigo. Sob o comando, Amazon Decoração na Holandeses, né? É o grupo do Miguel Sestari que merece todo o nosso carinho. O Miramar, o Miramar! Vamos para o 12º andar? Vamos lá, doutor Jeová Barbosa? Vamos lá? Hein, Neto? Vamos lá, Armando? Vamos lá? O restaurante nas alturas, onde lá você vê São Luís, de ponta a ponta no ângulo de 90 graus. Miramar. E vê um outro projeto aí do grupo Jeová Barbosa, viu? Que nós vamos continuar mostrando. O café da manhã é só os domingos, né? Mas o cardápio é espetacular. Vamos lá. Chegar ao Miramar Rooftop é mais simples do que você imagina. O acesso pode ser feito por diferentes entradas do edifício. Após passar pela catraca, você vai digitar 12 no painel, confirma e identificar qual elevador que irá subir. Você pode acessar o Miramar Rooftop pelo estacionamento também. Estacionar o seu carro no -1 ou -2 e se dirigir aos elevadores. Ao entrar no elevador, aperte o P, confirma e subiremos para a recepção. E ainda temos acesso pelo nosso elevador expresso. Você aperta o botão e subimos direto para a cobertura. Miramar Rooftop, venha viver essa experiência. Vamos ver mais aqui, deixa eu ver aqui. Pessoas que poderiam ter mudado o mundo, mas desapareceram. Olha aí, ó. Rapaz, tem umas pessoas que podiam ter mudado o mundo, pessoas que inventaram, olha aí, cara. Meu amigo, carro a gasolina, olha, desculpe, carro a água, movida a água. Olha, tanta coisa aqui que poderia ter mudado o mundo e essas pessoas desapareceram. Eu não vou entrar em detalhe, porque isso aqui é verdade. Tem um cidadão aqui que tinha descoberto, naquela época, o tratamento do câncer, que não estaria hoje como está aí. Mas aqui nós vamos mostrar para você ter conhecimento, que nós fazemos jornalismo com realidade. Não é não, doutor Zildene Falcão? Nós temos que mostrar. É isso daí, você que nos assiste em Pedreiras, em Codó, em Coroatá, em Caxias, no Piauí, na Paraíba, no Rio de Janeiro, aí na Europa, que muita gente nos assiste, no Japão, tudo quanto é lugar, não é não? Isso é importante você ver esse vídeo aí, tá? Pessoas que poderiam ter mudado o mundo, mas desapareceram.
Número 1. Thomas Ogle criou um motor que funcionava com vapor em vez de combustível. Supostamente rodava mais de 160 km por galão, mas após se recusar a vender sua ideia, foi misteriosamente envenenado aos 24 anos. Seus projetos desapareceram para sempre. Número 2. Nikola Tesla sonhava com energia livre. Energia sem fio para todos. Mas quando investidores descobriram que sua invenção daria energia de graça, o financiamento acabou após sua morte. Agentes do ZEUA confiscaram suas pesquisas. Alguns dizem que seu trabalho poderia ter mudado o mundo. Número 3. Stanley Meyer afirmou ter criado um carro movido a água, totalmente a hidrogênio, extraído da água e demonstrado em público antes de desmaiar durante um jantar. Supostamente envenenado, sua invenção desapareceu logo depois. Número 4. Raymond Rife, inventor americano e cientista do século XX, afirmou ter criado um microscópio, poderoso o bastante para ver vírus vivos. Um feito revolucionário para a época. Mas o que mais chamou a atenção foi sua afirmação, que tinha criado uma máquina de frequências capaz de destruir células cancerígenas, sem danificar células saudáveis. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha, ó. Uma simples tampa de concreto escondia um dos homens mais procurados no planeta. Quem foi um dos homens mais procurados que foi encontrado em um buraco? Você sabe quem foi, hein? Esse fato histórico. Você sabe quem foi? Eu acho que você sabe quem foi, que foi escondido em um buraco e que foi achado. Um governante que durante 24 anos fez muita, sabe o quê? Muita loucura no mundo, matando pessoas como comandante do Iraque. Você sabe quem é, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, porque você primeiro vai assistir o vídeo para ter noção disso daí, tá? Uma simples tampa de concreto escondia um dos homens mais procurados do planeta. Mas como um governante que passou quase 24 anos no poder acabou ali, tudo começou em 20 de março de 2003, quando os Estados Unidos, liderando uma coalizão internacional, iniciaram a Operação Liberdade Iraquiana. Menos de 3 semanas depois, Bagdá caiu. O regime desmoronou, mas o ditador desapareceu. Durante 9 meses, forças americanas realizaram centenas de operações para encontrá-lo. Nenhuma funcionou. A Força-Tarefa 121 intensificou o trabalho de inteligência e começou a desmontar a rede de pessoas que ainda protegiam o ex-ditador, interrogatório após interrogatório. Os investigadores chegaram a um integrante dessa rede, responsável por levar dinheiro, alimentos e mensagens ao fugitivo. Durante semanas, ele foi seguido em segredo, até entrar em uma pequena fazenda em Ad-Daur, a cerca de 15 quilômetros de Tikrit. Na noite de 13 de dezembro de 2003, durante a Operação Amanhecer Vermelho, operadores da Delta Force, apoiados pela 4ª Divisão de Infantaria, cercaram a propriedade. Ao lado de uma cabana, encontraram uma tampa de concreto, camuflada com terra e vegetação. Quando a levantaram, descobriram um esconderijo subterrâneo, conhecido pelos soldados como Spider Hole. Lá dentro estava Saddam Hussein. Apesar de estar armado com 2 fuzis AK-47 e uma pistola Glock, ele não ofereceu resistência. Eita, o Senac! O Senac abriu o programa de hoje com uma das notícias maravilhosas, né? Desse encontro do Senac e outros encontros, né? E outros vídeos que nós temos que mostrar. Quanto mais vídeo do Senac mostrarmos, melhor para profissionalizar e abrir a cabeça das pessoas, né não? Vocês sabem o quanto eu acredito no poder da qualificação e o quanto eu tenho impulsionado o empreendedorismo na nossa cidade. E é por isso que eu estou tão feliz em anunciar nossa nova parceria com o Senac de Santa Inês. Eu me conectei muito com a nova campanha do Senac. Se tem sucesso, tem Senac. Todo mundo que você conhece, que já empreende, que já obteve sucesso, teve um ponto de partida. O sucesso, amada, não acontece por acaso, ele é construído. E o Senac está aqui para te oferecer as ferramentas e o conhecimento necessário para isso. Fazer um curso no Senac é mais que fazer um curso, é se preparar de verdade com quem tem competência e reconhecimento há 80 anos. E as matrículas estão abertas. Nós temos opções tanto no presencial quanto no EAD. É capacitação nas melhores áreas: gestão e negócios, saúde, tecnologia, gastronomia, beleza. Ou seja, não tem desculpa. Você pode parcelar o seu curso em até 12 vezes no crédito recorrente. O que é crédito recorrente, Angélica? Não vai ocupar o limite do seu cartão. Gente, o Senac pensou em tudo mesmo. A sua história de sucesso precisa começar agora. Vem pro Senac, escolhe o teu curso e dá o pontapé inicial. Afinal de contas, se tem sucesso, tem Senac.
Lebaron, rapaz! Paulo Coelho, ó! Lebaron, olha, vem o Dia dos Pais, hein? Leve seu papai para um momento de amor, de carinho e, acima de tudo, de muita felicidade. Ele merece, não merece? E o Lebaron já vai abrir esse projeto aí. Vamos ver mais aqui, ó. Ele foi vendido como escravo, estudou direito e depois conseguiu a liberdade e, sem dúvida nenhuma, esse homem hoje é uma história. Luiz Gama. Luiz Gama. Olha aí, ó. Era um pai dedicado, um negro que foi vendido como escravo, estudou e, acima de tudo, ele conseguiu conquistar um espaço no Brasil, não é não? O nosso querido Garcês, ator, que sempre está aqui em São Luís do Maranhão, né? Ele tem uma peça que fala da história do Luiz Gama, né? Com certeza, tá? Mas vamos ver mais coisas aqui, vamos ver. Ele foi vendido como escravizado pelo próprio pai. Estudou direito por conta própria para conquistar sua própria liberdade e libertou mais de 500 escravizados nos tribunais. Luiz Gama nasceu livre em Salvador, na Bahia, em 1830. Era filho de Luísa Maim, uma ativista negra livre, e de um fidalgo português pertencente a uma família rica da Bahia. Meu pai era viciado em jogos e endividado e, por causa disso, me vendeu ilegalmente como escravo, violando a lei da época, pois eu havia nascido livre. Depois de vendido, fui levado para São Paulo e lá trabalhei como escravo doméstico. O grande ponto de virada da minha vida aconteceu aos 17 anos, quando um estudante de direito que estava hospedado na casa do meu senhor me alfabetizou. Em poucos meses, Gama já ensinava outras pessoas a ler. Ao entender as leis e saber que tinha nascido livre, ele provou em 1847 que sua venda é ilegal e conquistou sua própria liberdade. Ele foi impedido de se matricular na faculdade de Direito por ser negro, mas Luiz Gama não desistiu. Assistiu às aulas como ouvinte e estudou sozinho na biblioteca. Sem diploma, me tornei um rábula, uma figura jurídica da época que permitia atuar como advogado mediante comprovação de conhecimento. E foi assim, na prática, e não na faculdade, que ele usou a lei para libertar centenas de pessoas, incluindo 217 escravizados em uma única ação em 1878. O país com o maior salário mínimo do mundo. Qual é o país com o maior salário mínimo do mundo? Qual é? 4.800 a 5.000 francos. Mas é isso aí, eu estou rindo. É porque... Por que nós não chegamos a isso, né? Não precisa ser franco, nós temos que ser franco, é com a realidade do país. Temos que ter... Hein? Larga de fraqueza, temos que ter franqueza. Eita, Jesus Cristo, vamos lá. Esse é o país com o maior salário mínimo do mundo. Só para você ter uma ideia, um garçom recebe entre 4.800 e 5.000 francos suíços. E convertendo para o real, isso passa dos 30 mil reais por mês. Dá para acreditar? E não é só médico, banqueiro, garçom, motorista e atendente podem ganhar muito acima da média brasileira. Mas tem um detalhe, a Suíça também é um dos países mais caros do planeta. Mesmo assim, muita gente consegue guardar dinheiro e ter uma qualidade de vida absurda. E por aqui você não paga aquecimento no inverno e muito menos água. Que inclusive é considerada por muitos melhor que água mineral. E pelo país todo existem fontes que você pode beber água à vontade. E aqui você não pode colocar o lixo na rua todos os dias. Existe um calendário com os dias certos para o descarte. E por aqui é tanta paz, segurança e organização. E às vezes parece que você foi de arrasta e acordou no paraíso. Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Edivaldo Coelho, do Arroz Mariá. Leia, grande abraço, Leia, ao meu amigo Edivaldo, que é um comerciante, um empresário muito bem sucedido, e está na mídia aí o Arroz Mariá. Olha, nada sem almoçar ou jantar com saboroso arroz soltinho chamado Mariá, que tem esse VT para você conferir. E outra coisa, é o arroz gostoso e maravilhoso que você nunca vai se engasgar. Até que rimou, né? Vamos lá, joga no ar, vamos lá. E a internacional? Você já viu a palavra do Dr. Luiz Eduardo Cantanhede, hein? Falando aí sobre os ferryboats da nossa internacional. Tá aí o Dr. Luiz Eduardo Cantanhede
filhos da Melina, do Luiz Carlos, mostrando o seu talento e a sua sabiedade a toda prova. Veja aí, vamos lá. Você sabia que nem toda manutenção ocorre depois de uma falha? A manutenção preventiva é feita de maneira planejada, de modo a evitar falhas e aumentar a segurança de todo o trajeto em que a embarcação faz a sua viagem. Já a manutenção corretiva ocorre quando a falha foi identificada e é preciso tomar ações para restabelecer o funcionamento da embarcação. Conclusão: enquanto a manutenção corretiva entra em ação quando o problema já aconteceu, a manutenção preventiva ela busca evitar esses problemas. Por isso, investir em manutenção preventiva é essencial para garantir uma operação eficiente, segura e confiável. Olha aí, a pousada Buriti, você sabe das fotos lindas que o Carlos Querlulos, o gerente da casa, nos enviou, e nós temos que mostrar, porque foi a pioneira em toda a cidade de Barreirinha, onde você para o automóvel lá e sai caminhando normalmente, sem problema de atropelo, né não? Como é possível transformar mar em terra? Hein? Você sabe que pode se transformar mar em terra através de uma máquina, um equipamento. Tudo quando eu falo assim, você já deve estar pensando, isso veio da China. Essa criação é do chinês. E foi ele mesmo quem criou. E vamos ver agora aí, vamos lá. Tem um navio que faz uma coisa que parece truque de videogame. Ele simplesmente cria terra onde antes só existia oceano. Não é ficção, meu irmão. É uma das máquinas mais absurdas já construídas. A draga de sucção com cabeçote de corte. O cabeçote gira sem parar, triturando areia, lama e até rocha do fundo do mar como se fosse um liquidificador gigante. Mas aí vem a loucura. Uma bomba monstruosa suga todo esse material e empurra por tubulações enormes até outro ponto. Aos poucos o fundo vai se acumulando, os sedimentos se compactam e do nada começa a surgir terra firme. Parece que o mar perdeu espaço. E sabe o mais bizarro? Esse colosso chega a ter 140 metros de comprimento, trabalha a até 35 metros de profundidade e movimenta cerca de 6.000 metros cúbicos de material por hora. É tanta coisa que dá para transformar completamente um trecho da costa em poucos dias. Graças a essa máquina, surgem ilhas artificiais, portos ficam maiores, canais são aprofundados e as principais rotas marítimas do planeta continuam funcionando. Só que existe um preço pesado. Ela pode gastar dezenas de milhares de dólares em combustível por dia de operação, tipo queimar dinheiro mais rápido que promoção, relâmpago faz sumir seu salário. E aí, parça, você teria coragem de usar uma máquina dessas para construir sua própria ilha no meio do oceano? Vamos ver mais aqui, vamos ver mais aqui, vamos ver mais aqui, vamos ver lá. Deixa eu ver aqui, ó. Na parede desse hospital tinha um buraco que girava. Olha aí, ó. Meu amigo, que buraco é esse? Olha aí, ó, olha aí, ó. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia foi fundada em 1549. Uma roda cilíndrica de madeira na parede. A mãe colocava o bebê, girava o bebê, sumia por dentro e a mãe ia embora. Meu amigo, eu vou te contar. Tantas atrocidades, tantas loucuras aconteceram em séculos passados que você precisa saber que hoje acontecem fatos não idênticos, mas parecidos com isso aqui, tá? Não tem mãe que abandona um filho numa caca de sapato, num saco de um supermercado? Não? Não tem? Então você vai saber também aqui. Vamos lá. Na parede desse hospital tinha um buraco que girava. De um lado, a rua. Do outro, a morte. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, fundada em 1549. Primeiro hospital da Bahia. Mais de 200 anos foi o único hospital geral de Salvador. Mas o que ninguém te conta quando passa por aquele palacete do século XVII, no centro histórico, é o que acontecia com as crianças. No século XVIII, as ruas de Salvador estavam cheias de bebês abandonados, filhos de escravizadas, filhos de mulheres pobres, filhos que a família não podia ou não queria criar. Em 1726, a Santa Casa da Bahia instalou a Roda dos Expostos, a primeira do Brasil. Uma roda cilíndrica de madeira encravada na parede do hospital. A mãe colocava o bebê no compartimento,
girava. O bebê desaparecia para dentro do hospital e a mãe ia embora, sem precisar mostrar o rosto, sem precisar dar explicação. Anônima. Do outro lado da parede, as freiras recolhiam as crianças, davam nome, davam batismo, tentavam criar, mas os números eram devastadores. Mais da metade das crianças que entravam pela roda não chegavam aos 3 anos. Morriam de doença, de fome, de falta de leite, de tristeza, diziam as freiras. Mais da metade. O prédio da Santa Casa ainda existe, tombado pelo IPHAN desde 1938. Hoje é museu. Dentro do museu, tem um ossuário do século XVIII, onde antes funcionava a enfermaria de mulheres, e tem uma réplica da Roda dos Expostos, a primeira do Brasil, encravada na parede, esperando. Você pode visitar, colocar a mão na madeira, girar e sentir o peso do que esse giro significava. Tem muito mais história do que um vídeo consegue guardar. A Blackout abraça meu amigo Jorge Luiz aí na Lagoa da Jansen, aí na Avenida da Jansen. Grande abraço a você que tem um trabalho muito bonito, né não? E eu quero abraçar o doutor Hélio Noleto, e que tem uma clínica também na Europa, na Espanha, e a Biolaser aqui do Monumental, agora 2 unidades, né, doutor Pablo? Não é não? Se cuide, a sua autoestima é muito importante, e o doutor Pablo tem um vídeo para você. Joga no ar. Estive agora na Coreia do Sul, representando a Biolaser em um dos maiores congressos de medicina estética do mundo. E lá, além de tecnologia e inovações em tratamentos, eu trouxe uma técnica de estruturação facial sul-coreana, onde nós conseguimos trazer resultados cada vez mais naturais. E se você está sentindo o seu rosto derretido, a sua pele envelhecida, acesse o QR Code aqui no canto da tela e agende a sua avaliação gratuita comigo aqui na Biolaser. O Selma tem sempre um recado, 2, 3. Eu faço muita questão de mostrar vários vídeos do Selma aqui no nosso programa, porque é ensinamento, é sabedoria, é uma maneira de deixar você, que é universitário ou quer chegar à universidade, saber que o MEC deu o primeiro lugar em educação física para o Selma, né, doutora Cristina? E o Selma é a história linda do Maranhão para o Brasil, levando cabeças pensantes para jogar sabedoria por esse mundo afora, tá bom? As férias já estão acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar esse restinho da melhor forma. Então anota aí, 5 dicas para você curtir esses últimos dias de férias. Faça algo que você sempre diz que não tem tempo durante o semestre. Assista aquele filme que está na sua lista. Leia um livro, comece uma série ou aprenda uma habilidade nova. Aproveite para passar um tempo com quem você gosta. Reúna a família, encontre os amigos ou marque aquele passeio que vive sendo adiado. Organize a sua volta com calma, hein? Separe um tempinho para organizar sua rotina, conferir seus materiais e deixar tudo preparado para começar o próximo semestre com mais tranquilidade. Aproveite os últimos dias de férias para redescobrir São Luís. Vale conhecer o centro histórico, caminhar pela orla, curtir uma praia, visitar um museu ou explorar algum lugar da cidade que você ainda não conhece. Amplie o seu repertório. Aproveite esse tempo para assistir a um documentário, ouvir um podcast ou consumir conteúdo sobre assuntos que despertam a sua curiosidade. Além de aprender algo novo, você ainda volta com muita história para compartilhar com os seus amigos. E aí, qual dessas dicas você ainda vai colocar em prática? Aproveite esses últimos dias de férias, recarrega suas energias e a gente se vê em breve. Boas férias! Vamos ver mais aqui, deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, ó. Um lugar onde o trabalho é muito legal, olha aí, ó. Você começa a trabalhar 10 horas e vai para casa 4 da tarde. Só podia ser Edimburgo, né não? Civilização de altíssimo padrão. Edimburgo, né não? Isso é que é civilização, meu amigo, olha aí. Eita, Jesus Cristo!
Mas vamos ver, cada um faz do jeito que quer. Imagina morar em um lugar onde o trabalho começa só às 10 da manhã e às 4 da tarde você já está em casa com a família? Pois esse lugar existe. E não é sonho. Estamos falando de Edimburgo, uma cidade onde a vida parece mais tranquila, mas com muita qualidade de vida. Sabe aqueles prédios enormes e modernos? Aqui quase não tem. A cidade preserva sua história e seu estilo antigo. No alto de um penhasco está o famoso castelo de Edimburgo, que domina toda a paisagem como se estivesse vigiando a cidade há séculos. As ruas são cheias de igrejas antigas, prédios históricos e uma arquitetura impressionante. Tudo é bem cuidado e restaurado, mantendo o charme original da cidade. Além disso, Edimburgo é considerada uma das melhores cidades do mundo para viver e trabalhar. Pouco trânsito, menos correria e um estilo de vida mais calmo, com muita cultura e natureza ao redor. E aí você trocaria sua cidade para viver em Edimburgo? Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A montanha que inspirou o mundo perdido. E é a mais antiga, do que os dinossauros. Essa montanha é mais antiga do que os dinossauros. Quer ver? Confira aí, ó. Ave Maria do céu. Um lugar da Terra que parece outro planeta. No limite entre Brasil, Venezuela e Guiana, existe uma montanha que parece ter saído de outro planeta. E ela pode ter inspirado uma das histórias mais famosas da literatura de aventura. O Monte Roraima é um platô de mais de 2 bilhões de anos, com paredes verticais que chegam a 400 metros de altura. É uma das formações rochosas mais antigas da Terra, muito anterior ao surgimento da própria vida complexa no planeta. O isolamento é tão extremo que o topo do Roraima desenvolveu ao longo de milhões de anos espécies de plantas e pequenos animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Cientistas chamam esse fenômeno de ilha no tempo, já que a vida ali evoluiu separada de tudo ao redor. Em 1912, o escritor Arthur Conan Doyle publicou o livro Mundo Perdido, inspirado justamente nesse tipo de platô isolado, imaginando dinossauros e criaturas pré-históricas sobrevivendo isoladas no topo. A ideia se tornou um dos maiores clássicos da literatura de aventura. O clima no topo reforça essa atmosfera de outro mundo. Chove praticamente todos os dias, criando neblina constante, poças de água cristalina e formações rochosas esculpidas por milhões de anos de erosão que parecem esculturas feitas por mãos humanas. Uma montanha tão antiga que existia muito antes dos dinossauros e que ainda guarda formas de vida que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O CTR, eu digo sempre aqui, eu não sei qual é o limite do Dr. Márcio Assub e do Dr. Sauro, né, caruzada? É chegando no interior do estado, é mostrando realmente a medicina por diagnose, dentro do que você tem por dentro. Faça o seu check-up, é importante você fazer um check-up pelo menos de 6 em 6 meses, para saber como você está. Porque de repente acontece um fato, diz, por quê? Eu não fui fazer um exame de sangue, não fui fazer uma tomografia, eu não fui fazer um exame que eu deveria ter feito, mas o CTR está lá com o apoio do Dom, viu? Bem entendido. É o Dom e o CTR sempre juntos, né, não, doutor Gustavo? Fazendo com que você seja bem mais feliz. Tem aí os vídeos do Dom e os vídeos do CTR para você, né, não? Na unidade Coajap da CTR Medicina Diagnóstica, você encontra exames de alta complexidade, como ressonância cardíaca, angiorressonância, exames neurológicos avançados, avaliação da gordura e do ferro hepático e ressonância multiparamétrica da próstata. E o laboratório CTR agora também está na nova unidade Excellence, na Ponta do Farol, com exames laboratoriais, ultrassonografia em um ambiente moderno. Agende seu exame pelo telefone 98 2107 2727. CTR Medicina Diagnóstica. Nós temos o maior carinho por você. Todos têm um dom, um propósito, um porquê levantar todos os dias. O nosso é cuidar. Cuidar de quem ainda nem chegou. Estar presente em cada momento. Garantir que a saúde esteja sempre na sua vida. Onde tem a nossa marca, tem estrutura de qualidade. Tem exames com equipamentos de última geração. Tem o Hospital Dia, com procedimentos de baixa e média complexidade, mas principalmente tem saúde. Porque essa é a nossa marca.
Estamos aqui para cuidar do que mais importa. Isso é o que a gente faz de melhor, porque esse é o nosso dom. Cuidar de você. Dom Medicina Diagnóstica. O Centro Elétrico, 103 anos, Paulinho. Olha, uma empresa que tem 103 anos merece nossos aplausos. O Centro Elétrico abriu uma loja recentemente no Araçagi, sempre abrindo, construindo, abrindo um leque de emprego para as pessoas e, acima de tudo, pagando mais impostos ainda. Esse é o trabalho lindo da família Gonçalves. Confira o Centro Elétrico, né? Você ainda não conhece a nova loja do Centro Elétrico Home Center Araçagi? Então eu vou te mostrar 5 motivos para vir conhecer. Motivo número 1, mais espaço para você comprar com conforto e encontrar tudo com muito mais facilidade. Motivo número 2, variedade. Aqui você encontra soluções para construção, reforma, iluminação, hidráulica, ferramentas e muito mais. Motivo número 3, uma experiência de compra mais prática, organizada e agradável. Motivo número 4, ofertas especiais para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade. E motivo número 5, atendimento especializado para ajudar você a escolher a melhor solução para a sua necessidade. E o melhor de tudo, agora o Centro Elétrico está ainda mais perto de você. Então me conta, qual desses motivos vai te trazer primeiro para cá? Vamos ver mais aqui, joga lá, joga lá. Olha aí, ó. Você teria coragem de morar? Aonde que você teria coragem de morar? Nas alturas, pois na ilha da Nova Guiné, o povo indígena Corauai constrói algumas das casas mais altas do mundo. Olha como eles fazem, em cima das árvores, olha aí, ó. Rapaz, interessante, né? Será que são os Tarzãs da vida e as Jandes da vida? É proteção. Eles já pensavam na proteção, na segurança deles. E hoje, como é que anda a segurança nesse país, né? Você vê como as coisas são, né? A maioria das pessoas ignoram isso, mas é assim que esses indígenas vivem. Você teria coragem de morar no topo de uma árvore? Na ilha da Nova Guiné, o povo indígena Corauai constrói algumas das casas mais altas do mundo, chegando a mais de 30 metros de altura. Essas casas ajudam a proteger contra enchentes, insetos, animais e no passado também ofereciam mais segurança contra ataques de grupos rivais. Construídas apenas com madeira, cipós e folhas, elas desafiam a gravidade e mostram como um povo pode viver em perfeita harmonia com a floresta. Vocês não têm medo de morar nessa altura? No gato. Mi pela está plom pela tá em pinis. Em um pela bico pela passa em bilon tumbu na bilon mi pela. Você conseguiria passar uma noite lá em cima? Vamos ver mais aqui. Olha a vida, olha aí, a luxuosa vida, meu irmão. Essa é a vida luxuosa do homem que poderia comprar metade do planeta e ainda ser imensamente rico. Rapaz, isso daí da Arábia é onde tem um petróleo, né? E a gente mostra isso daqui. Justamente que tem gente que nasce assim, com a cabeça para a lua, né, com o corpo para a lua, não? E de repente a gente tem que mostrar porque quem sabe se você não pode chegar lá. Quem sabe se você não descobre uma mina de ouro, não? Uma mina de diamante aí, né? Quem sabe, né, não? A luxuosa vida de Mohammed bin Salman. Assim é a luxuosa vida do homem que poderia comprar meio planeta e continuar sendo imensamente rico. Mohammed bin Salman não é apenas o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, também é uma das figuras mais influentes e abastadas do mundo atual. Sua fortuna exata não é confirmada, mas algumas estimativas a situam acima dos 1,6 trilhão de dólares. Isso equivale a gerar mais de 150 mil dólares a cada segundo, suficiente para adquirir uma Ferrari por minuto sem que sua riqueza seja afetada. Seu jato privado, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares, está equipado com salas de reuniões exclusivas, suítes de luxo e acabamentos com mármore trazido da Itália. Quanto ao seu iate, o Serene, que custa cerca de 500 milhões, é basicamente uma mansão flutuante com heliponto, spa, academia e até cinema privado. E quando se trata de gastos extravagantes, ele também não fica para trás. Em 2017, adquiriu um castelo na França por cerca de 300 milhões de dólares, uma das propriedades mais caras do mundo. Também comprou a famosa pintura Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, por cerca de 450 milhões. No entanto, sua aposta mais ambiciosa é Neom, uma cidade futurista valorizada em 500 bilhões de dólares que está sendo construída em pleno deserto. Inclui estruturas horizontais, praias artificiais e tecnologia avançada, como robôs que atendem as pessoas.
tirado praticamente de um filme de ficção científica. Nós abrimos o programa de hoje com a matéria que nós recebemos lá da Ascom, do nosso Senac, né não? Senac, falar no Senac a gente lembra de quê? De profissionalização, não é não? Então vamos ver aqui, ó, olha aí, ó. Olha, veja bem o que eu recebi aqui, ó. Compartilhamos a matéria sobre a reunião do Conselho Fiscal da Administração Nacional do Senac, realizada no Maranhão, que reuniu representantes da Administração Nacional, do Sistema Comércio, da CNC, das centrais sindicais e ministros de Estado. Olha, presta atenção, olha aí, ó. O encontro reforçou o compromisso da instituição com a transparência, a boa governança e o fortalecimento da educação profissional, além de proporcionar a apresentação das ações e iniciativas desenvolvidas pelo Senac Maranhão aos membros do colegiado. Tá ok? Você vai conferir aqui a matéria completa, mais completa do que você pode imaginar, do nosso Senac. Confira aí para você ter a certeza absoluta de que o Sistema S, comandado pelo meu amigo Maurício Feijó, tendo o doutor Ayrton Batista como diretor regional do Senac e a Rutinéia Monteiro como diretora regional do SESC, tá bom? Então joga no ar para você conferir numa boa, tá? O IOA, já falei, já dissertei sobre o IOA, formando profissionais da odontologia para um futuro melhor. Esse é o Unicelma, abrindo frente de trabalho para profissionalizar a pessoa. Sem dúvida nenhuma, encontra profissionais da odontologia lá no IOA-ITC, lá no Renascença, próxima ao Tropical. IOA! Muito bom! Está lá os profissionais da odontologia para fazer com que você faça o seu implante, que é para que você faça também o tratamento de todos os seus dentes, né, não? De uma maneira tecnológica, de uma maneira científica, e o IOA e o ITC existem para isso, que é mais uma empresa do grupo do Unicelma. Grande abraço ao doutor Sérgio Tavares, né, não? Ótica Veja tem vários vídeos aí, né? E eu quero mandar um grande abraço à Lindalva e ao meu amigo Viegas pelos 31 anos de casados, né não? Que Deus proteja esse casal maravilhoso aí, com suas lojas em São Luís e em Manaus, né não? Compre suas lentes e ganhe armação grátis. Isso mesmo, na compra das lentes a sua armação sai totalmente de graça, em modelos selecionados. É a oportunidade perfeita para renovar seus óculos com qualidade, estilo e muito mais economia. Mas aproveite, essa condição é por tempo limitado. Então clique aqui no link e garanta já o seu. Muitas das coisas que nós falamos aqui, não é Rose, né Paulo Regis, né Sérgio Carvalho? Nós mostramos e vai lá no Google, pesquisa. Eu acho que ainda existe o Aurélio Buarque de Holanda, claro que tem. Lá na Biblioteca Benedito Leite você encontra o Aurélio Buarque de Holanda, os Atlas da Vida, para você pesquisar. A vida é uma eterna pesquisa, tá? A nossa existência vai ficar ainda mais longa, porque a vacina contra o envelhecimento, Paulo Regis, está chegando. Todos nós vamos viver mais de 105 anos, se Deus quiser. E nós vamos fazer muitas diabruras na TV São Luís, né não? Que está sendo cada vez mais tratada com carinho, né não? Uma nova torre está surgindo aqui na nossa emissora, um novo empreendimento com a tenacidade, o amor e o carinho do doutor Zildene, da doutora Ana Ieda, que graças a Deus está muito bem, com saúde, doutor Paulo Falcão, toda a família, toda do Luiz Fernando. É isso que a gente quer, que nós tenhamos um canal, como temos aqui, porque através desse canal, tudo vai aqui para as nossas redes sociais, ó. São milhares e milhares, para não dizer milhões. Nós temos 43 anos de TV. Então, você nos assiste em qualquer lugar do mundo. Fique com a paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos todos dizer, amém, Jesus, louvado seja.